Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Eduardo Medeiros e esse é o meu canal de notícias com resumo semanal com base nas minhas postagens do meu Instagram. O meu Instagram é Eduardo_Medeiros Z. Está aí na tela para você seguir. Siga e compartilhe o meu canal, se inscreva e ative o sininho para notificações. Vamos à primeira notícia que eu postei no meu Instagram. Vamos lá. Primeira notícia. Galípolo diz que temos uma sociedade que não tolera mais a inflação. Olha, sério mesmo que essa foi a notícia? Para quem não sabe, o Galípolo é o atual presidente do Banco Central, que foi nomeado pelo presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. O Lula, durante o início do seu governo, tem feito várias críticas, né, ao presidente do Banco Central, que era o Roberto Campos Neto, que foi nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro, principalmente no que diz respeito à diminuição da taxa de juros, né, que não era feita porque, segundo o Lula, o Campos Neto era o presidente que atuava não como técnico, né, do Banco Central, mas sim como oposição ao seu governo. E o que aconteceu? No fim do mandato do Roberto Campos Neto, com a nomeação de Galípolo, era esperado por Lula e pelos demais petistas, como a Gleisi Hoffmann, que a taxa de juros fosse diminuída imediatamente. Não foi o que aconteceu. E nós tivemos uma diminuição da taxa de juros recentemente, apenas, depois de quase 3 anos como presidente do Banco Central. E vamos ver aqui o que eu comentei aqui no meu Instagram. Para quem não sabe o meu Instagram, segue lá o meu Instagram, é Eduardo_Medeiros Z. Vamos lá à notícia. A sociedade não tolera mais a inflação, segundo o que o Galípolo disse. Sério mesmo? A fala do presidente do Banco Central é daquelas que parecem profundas, mas são apenas o óbvio dito em voz alta. Quem não sabe que o problema é que o brasileiro não aguenta mais a inflação? Não precisa nem ser presidente do Banco Central para fazer isso. Qualquer brasileiro médio consegue entender essa afirmativa. Ninguém nunca tolerou a inflação. A diferença é que agora ela está impossível de ignorar, né? A inflação, o que é a inflação? A inflação é a expansão e aumento da base monetária, já dizia o Campos Neto, o avô, né? O Roberto Campos, corrigindo, né? O avô já dizia que é a expansão da base monetária. Mais dinheiro sendo criado sem lastro real, ou seja, lastreado apenas na confiança de político. E a perda do poder de compra da moeda, né? Ou seja, a relação do poder de compra do que você compra hoje, amanhã você não compra mais, né? É o exemplo dos carros que custava um valor X, né? Por exemplo, você pega aí um Renault Kwid 2018, 2019, que custava em torno de, acho que era 40, 50 mil reais, e hoje é um carro que custa quase 80 mil. Ou seja, é o dinheiro que desvalorizou, não foi o carro que aumentou o preço. O que aconteceu foi a desvalorização da moeda. Com o quê? Com a emissão da moeda. E o aumento dos preços é só consequência, não é causa. Quando injeta liquidez, reduz juros artificialmente, financia diretamente o gasto público, o resultado é inevitável. Desvalorização da moeda, aumento generalizado de preços. Então a frase correta seria: a sociedade não tolera mais perder poder de compra por decisões monetárias. Isso envolve decisões tanto do Banco Central, quanto do governo, quanto do ministro da Fazenda, quanto do Tesouro Nacional ao emitir os seus títulos. O que acontece? O governo, quando ele emite um título da dívida, quando você, por exemplo, você vai lá no site do governo, no site do Tesouro, e faz uma compra de um Tesouro direto. Você compra lá um Tesouro Selic, um Tesouro IPCA+, um Tesouro com juros pré-fixados, com rendimento pré-fixado ou com rendimento pós-fixado, que no caso depende da variação da taxa Selic, e você espera um rendimento por todo mês, porque na verdade você está fazendo o quê? Você está emprestando
o seu dinheiro, né, para o governo. Só que tem um porém. Dentro dessa lógica da política de expansão monetária do governo, vocês acham que é interessante para o governo deixar a moeda mais valorizada ou menos valorizada? É lógico que a moeda menos valorizada para o governo é mais interessante. Por quê? Porque se o governo ele deve em real, é conveniente que o governo, o Estado, né, que a política estatal monetária seja para desvalorizar a moeda, que é justamente para pagar um valor menor lá na frente. Se você tem um valor hoje, você tem R$1.000, amanhã o poder de compra desses R$1.000 vai diminuir, vai custar, em termos de valores reais, muito menos, entendeu? Você vai conseguir comprar, deixa eu ajeitar aqui, você vai conseguir comprar muito menos com o que hoje você compra. Então, para o governo é interessante ele diminuir o valor da moeda, desvalorizar a moeda, aumentar a base monetária, aumentar a impressão de moedas, né? Porque reconhecer isso implica admitir que inflação é política, não acidente. É um imposto invisível, e é pior do que imposto, e funciona como transferência silenciosa de riqueza, ou seja, transferência silenciosa de riqueza não dos que trabalham, não dos que têm os ricos para os mais pobres. Não é isso. É isso que o governo defende, né? O governo de esquerda ele defende a transferência de renda. Mas o que acontece é o quê? É a transferência do dinheiro dos que produzem, né, para a máquina estatal. Porque cada R$10 gastos com o governo, ele é retornado em torno de R$1 para o cidadão, né? Cada real dado como tributo, ele volta como R$1. Além da política tributária, que é totalmente injusta, existem discrepâncias de distribuição desses repasses, né, dos repasses constitucionais, né, entre regiões, né, justamente por conta do que está previsto na Constituição de reduzir as desigualdades regionais. Então, os estados que contribuem mais acabam recebendo menos retorno financeiro. É uma questão muito complexa para ser resumida em apenas uma afirmação do presidente do Banco Central. Espera-se um discurso mais aprofundado de um cargo tão técnico e importante quanto o do Banco Central. Então, vamos lá à próxima notícia. Continuando aqui, essa notícia é interessante. É uma notícia, se eu não me engano, do Infomoney, e a notícia diz o seguinte: New York Times afirma ter descoberto o criador do Bitcoin após um ano de investigação. O jornal americano realizou análise linguística computacional, reuniu registros históricos de cyberpunks e fez um confronto presencial com um criptógrafo britânico que negou ser Satoshi Nakamoto mais de 6 vezes. Vamos ver o que eu comentei aqui no meu Instagram, Eduardo_Medeiros. Descobrimos, entre aspas, o criador do Bitcoin. Será mesmo? A afirmação que do New York Times afirma ter encontrado o criador após uma longa investigação. Isso não importa. A própria matéria admite: o suposto nome foi confrontado, negou ser várias vezes, e aqui está o ponto que muitos não entendem. O Bitcoin não foi feito para depender de um criador. Ele não é centralizado como uma moeda financeira, como uma moeda fiduciária, né? Diferente de tudo que existe no sistema tradicional, não tem CEO, não tem sede, não tem governo, não tem dono para ser pressionado. Ou seja, mesmo que alguém prove quem é Satoshi, isso não muda absolutamente nada no protocolo, né? Essa obsessão em descobrir o criador revela mais sobre o sistema atual do que sobre o Bitcoin. Por quê? O Estado ele tem a mentalidade centralizadora. Ele necessita de uma figura de controle, né? O controle estatal é importante. Como na matéria anterior, ele decide se ele emite mais moeda ou não, ou menos moeda. Para ele, o importante é pulverizar o valor do seu dinheiro, é deixar você mais pobre, né?
Ao contrário do Bitcoin, que é uma moeda deflacionária. O Bitcoin ele tem uma quantidade emitida e não será mais do que isso. Então, assim, a tendência do Bitcoin, o pessoal fala que vai ter valorização, não vai ter valorização. Não é isso. É que o Bitcoin ele não perde o poder de compra. À medida que as moedas elas vão sendo desvalorizadas no decorrer do ano, isso não acontece só com o real, acontece com o dólar, acontece com todas as moedas fiduciárias que dependem do Estado para o controle absoluto. Não é o que acontece com o Bitcoin. O Bitcoin ele permanece estável, então a gente tem uma ilusão de que o Bitcoin ele se valorizou. Na verdade não foi isso. O Bitcoin ele é o Bitcoin. O Bitcoin sempre vai ser o Bitcoin. Só que em relação à moeda fiat, o Bitcoin é lógico que vai aumentar no decorrer dos anos, como tem aumentado muito, por conta em decorrência de ser uma moeda não inflacionária, né? Isso provar quem é Satoshi Nakamoto, quem não é, pouco importa, porque o importante é o protocolo do Bitcoin, né? Essa obsessão em relevar o Satoshi Nakamoto, né? É justamente o incômodo de que o Estado controlador tem, de que o Bitcoin é uma moeda que justamente o Estado não pode controlar. Não existe controle estatal do Bitcoin, né? Aí a pergunta que eu fiz aqui no final, vocês podem escrever nos comentários, não esqueçam de escrever nos comentários, é o seguinte: se amanhã confirmassem oficialmente quem é Satoshi, você acha que isso mudaria o valor real do Bitcoin? Ou só a narrativa de quem ainda não entendeu o jogo? Né? Para quem não entendeu, o Bitcoin ele é um protocolo aberto. Né? Eu não sou nenhum especialista em informática, mas eu acredito que através das transações de cada indivíduo que compra o Bitcoin é única, entendeu? Depende de quem fizer a transação tem esse mesmo protocolo, esse mesmo código que seria inviolável, né? Por isso que tem a questão da autocustódia, né? Que você pode ter os seus bitcoins guardados, independente de nenhum controle de instituição financeira. Aliás, é o que é recomendado, né? Pelo pessoal do Bitcoin, os maximalistas, né? Eles defendem que para você comprar o Bitcoin, é claro, você pode comprar numa corretora, e em seguida você pode criar uma carteira, né, offline, ou uma carteira online, on-chain, né, e fazer uma autocustódia, ou seja, você vai ser detentor e ter controle absoluto da sua moeda e você pode levá-la para onde você quiser. Se você for sair do país, por exemplo, for sair do Brasil e for para a Europa, para o exterior, se você tiver, por exemplo, ouro ou tiver dólar guardado, esse seu dinheiro vai ser apreendido, né? Porque você vai passar na fiscalização, a Polícia Federal vai tirar esse dinheiro de você e você vai perder o seu dinheiro, né? E a mesma coisa acontece quando você entrar em outro país. Se você entrar, por exemplo, nos Estados Unidos com uma quantidade elevada de dólar, provavelmente você vai perder o seu dinheiro, como aconteceu com muitas pessoas que saíram fugindo, né, do regime venezuelano, inclusive aqui no Brasil. Pessoas que os venezuelanos que vieram para o Brasil com suas reservas de dólar tiveram seus valores apreendidos pela Polícia Federal ao cruzar a fronteira com o Brasil. O Bitcoin, isso não é possível. Você pode levar o Bitcoin, guardar as suas palavras-chave, a sua passphrase, né, que chama na cabeça, e você pode ir para qualquer lugar, né, com a sua senha e fazer transação na hora que você quiser, né? Essa é a diferença do Bitcoin. Por isso que é uma moeda que no decorrer do tempo foi muito criticada, né? Inclusive eu não acreditava no Bitcoin, né? Eu lembro que eu li um texto sobre Bitcoin em 2013, né? Se arrependimento matasse, né? E eu não entendi, achei que aquilo fosse golpe, fosse um tipo de pirâmide financeira e no fim provou que não é, né? É uma moeda que não tem controle de ninguém, né? Cada um tem o controle da sua própria moeda. Aliás, em termos de pirâmide, a maior pirâmide que nós temos aí tem dois nomes. A primeira é moeda fiat, né? Moeda fiduciária, e a segunda chama-se INSS. Então, vamos lá, próxima notícia do meu Instagram, Eduardo_Medeiros Z.
Olha aqui, por falar em Bitcoin, vamos lá à próxima notícia. Essa aqui é da revista Veja. Irã pretende cobrar taxa em Bitcoin para navios atravessarem Estreito de Hormuz. Teherã busca manter o controle da rota durante cessar-fogo de 2 semanas com os Estados Unidos, alertando para a destruição de embarcações sem autorização. Essa notícia eu postei no dia 10 de abril. Provavelmente já tem outras atualizações do conflito do Irã com os Estados Unidos no que diz respeito ao controle do Estreito de Hormuz. Vamos lá ao que eu comentei. Eu achei interessante por conta do Bitcoin. Né? Irã quer cobrar taxa em Bitcoin. Pragmatismo ou contradição? O Irã avalia cobrar taxas para navios que cruzarem o ponto estratégico do Estreito de Hormuz. Ou seja, até estados altamente controladores, como o Irã, né, que é uma ditadura, estão recorrendo a um ativo que ninguém tem controle. Isso revela duas verdades incômodas. Bitcoin virou ferramenta geopolítica, contorna sanções, facilita a liquidação internacional e reduz dependência do sistema financeiro internacional. Financeiro tradicional. Os estados querem usar sem perder o controle. Aceitam o Bitcoin como forma de pagamento, mas mantém coerção via força. Né? É a contradição clássica, usar o sistema descentralizado para reforçar o controle centralizado. Ou seja, aconteceu com a Rússia. Né? A Rússia, quando decidiu entrar em guerra com o Irã, sofreu sanções dos Estados Unidos. Né? A Rússia detinha reserva, né? Reserva de valor em títulos americanos, em dólar, né? E no Tesouro Americano. E o que aconteceu? Ao entrar no conflito com a Ucrânia, tiveram seus dólares bloqueados. Ou seja, um país que é uma potência nuclear, né, não escapou de uma sanção financeira. Ou seja, sofreu uma sanção estatal, né, dos Estados Unidos. Né, um país que se diz livre, né, acabou exercendo o controle arbitrário a um país que não tem muita liberdade para os seus cidadãos. É uma contradição até engraçada. Mas foi o que aconteceu. E o Bitcoin ele representa justamente isso. É a ausência do controle estatal em relação à moeda. Bom, vamos lá, próxima notícia. Vamos ver. Essa daqui. Essa daqui foi da Jovem Pan. É isso. Empresário. Jovem Pan, é isso mesmo. Empresário confessa fraudes no INSS e assina delação premiada com a APF. Apontado como um dos operadores do esquema de descontos indevidos em aposentadorias, Maurício Camisotti negocia prisão domiciliar após enviar acordo ao STF. Bom, vamos ver aqui o que eu comentei, né? Fraude no INSS confessado. Surpresa zero, consequência previsível. O empresário admitiu participação em esquemas de descontos indevidos em aposentadorias ligadas e firmou acordo com a delação. Né? O ponto central não é caso isolado. É o sistema que permite isso acontecer em escala. Né? Assim, INSS a gente já sabe que, infelizmente, esse escândalo aí está sendo apaziguado. Né? Quem deveria ser responsabilizado não vai ser, e alguns, né, que vão sobrar, que têm um teto de vidro, vão acabar sofrendo as consequências e serão apedrejados em praça pública. Ou não, né? Ou vão fazer uma delação e vão amenizar as suas penas que deveriam ser muito severas se houvesse legalidade e responsabilidade neste país com relação a esse tipo de situação que solapou o patrimônio de muitos aposentados do nosso país. Vamos lá, próxima notícia. Essa aqui é da Jovem Pan também. Trump manda a Marinha dos Estados Unidos bloquear Estreito de Hormuz após fracasso na negociação. Essa notícia está desatualizada, deve ter tido novidades que em seguida eu vou comentar no meu canal. Mas aqui o que diz?
O Oriente Médio à beira do caos. À beira do caos. Bloqueio de Hormuz pode explodir o preço do petróleo. Já explodiu, né? A gente tem aqui no Brasil, por exemplo, as ações da Petrobras que subiram muito, subiram bastante, estão aí na casa do quase entre 49 e 50 reais, né? E inclusive deu uma boa alavancada no índice Bovespa, tá? Não se engane, você vê o índice Bovespa aí atingindo as máximas, quase os 200 mil pontos, mas muito se deveu às ações da Petrobras e Vale, que foram as que mais subiram nos últimos meses, né? E tem uma das maiores composições do índice Bovespa, tá? Bom, esse é assim, quando tem os estados falham em diplomacia, né, escalam um conflito. A ordem para bloquear não é só uma jogada militar, é um ataque direto à artéria energética do mundo. Né? Mais de 20% do petróleo global passa por ali. Agora pensa no efeito dominó, o que vai acontecer no nosso bolso? Né? O petróleo dispara, inflação global sobe, bancos centrais apertam ainda mais e a população paga a conta, porque no fim os estados vão fazer o que fazem de melhor nessa situação, que é emitir mais papel moeda, né? E o mais irônico, né? Tudo isso depois de fracasso nas negociações, ou seja, primeiro erra, depois escala, né? O outro lado já deixou claro, controle total e resposta imediata. A faísca vai virar incêndio, né? Isso não é geopolítica sofisticada, né? É risco sistêmico, sendo alimentado por decisões centralizadas do governo dos Estados Unidos, sem cálculo econômico real, né? O Trump está escalando cada vez mais nos conflitos internacionais, né? E, no fim, quem paga não é político, é a gente no posto de gasolina. Quer dizer, aumenta o conflito internacional, aumenta a inflação, aumenta a gasolina, aumenta o frete, aumenta os produtos, aumenta a nossa comida, né? E interfere na economia global, né? Tem muitos economistas dizendo aí que a gente vai passar por uma crise financeira sem precedentes desde 2008, né? Bom, vamos lá à próxima notícia. Essa daqui é uma notícia bem complicada, que eu postei aqui. Mais uma vez o Trump. Trump publica imagem com roupa semelhante à de Jesus após criticar o Papa. O presidente dos Estados Unidos chamou o pontífice de fraco no combate péssimo em política externa, horas antes da postagem. Aí você vê a imagem, né, do Trump dizendo como se fosse o Cristo, né? Mas um tipo de imagem, né, desse tipo é uma ofensa, né, ao cristianismo e pode ser interpretada até como ele mesmo sendo o anticristo. Vamos lá ao meu comentário no meu Instagram. Existe uma linha clara entre posicionamento político e desrespeito espiritual, e ela foi cruzada. Ao divulgar a imagem com estética associada a Jesus Cristo, ele não está fazendo uma sátira inocente, está instrumentalizando o sagrado para alta promoção. Para o cristianismo, Cristo não é símbolo político, nem ferramenta de marketing pessoal. É referência de humildade, sacrifício e verdade, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, como o próprio Cristo já afirmava. Exatamente o oposto da lógica de culto à personalidade, como foi feita aqui por Donald Trump. Quando um líder se coloca visualmente nesse patamar, a mensagem implícita é perigosa. Não é só provocação, é tentativa de associação simbólica com algo que não lhe pertence. Isso não fortalece a fé, isso distorce. Fé não é palco, Cristo não é branding e religião não é instrumento de poder. Qual foi a mensagem dada pelo Trump aqui? Não sei se vocês têm acompanhado na mídia, o Papa, né, americano, ele tem trocado farpas com Donald Trump, principalmente no que diz respeito a esses conflitos
em demasia com os países, né, feitas pelo Donald Trump, pela escalada de conflitos, né? E Trump, ele dá a entender nos seus relatos, né, nas suas críticas ao Papa, de que o Papa, por ser americano, ele deveria estar a serviço dos Estados Unidos. E a gente sabe que a figura do Papa não serve a nenhum país, ele serve aos dogmas cristãos, né? E a Igreja Católica, que é uma instituição muito poderosa no mundo, e foi a grande responsável pelo, pelo, pelo espalhamento, né? Pela difusão do cristianismo pelo mundo, né? Então, o Trump querendo trazer, né, o apoio papal para o seu lado, ele está querendo cometer, na verdade, não está querendo, mas pode ser sem querer ou não, mas ele está cometendo uma heresia, principalmente ao se associar, né, a sua figura comparando a Jesus Cristo. Isso é um tremendo absurdo, uma pessoa, né, um líder político fazer esse tipo de associação. Tanto é que, logo em seguida, ele apagou e percebeu a besteira que ele fez, né? Então, pessoal, por hoje é só. Hoje foram as minhas postagens. Eu agradeço aí por vocês me acompanharem até o final. Mais uma vez eu peço para vocês que me sigam no canal, ativem o sininho, escrevam nos comentários se vocês gostaram do vídeo, se não gostaram, se tem alguma crítica em relação aos meus comentários, pode comentar, fiquem à vontade para me criticar, para me elogiar. Eu estou aberto à conversa com vocês. Eu estou aqui para passar o meu ponto de vista da melhor forma possível e as minhas informações. E não esqueçam de me seguir no Instagram, é eduardo@medeiros. Eu desejo a vocês um ótimo final de semana, um excelente feriado e que Deus abençoe a vida de vocês. Um abraço.